Prepare-se para entender a dimensão de um movimento que, silenciosamente, pode redefinir o futuro do Brasil. Em meio ao turbilhão de notícias do dia, uma proposta gigantesca começou a circular nos bastidores do poder em Brasília. Um plano de investimento que envolve um número difícil até de imaginar: 800 bilhões de reais. Um valor que, sozinho, já levanta perguntas inevitáveis. Por que investir tanto? O que exatamente está sendo planejado? E, principalmente, o que isso significa para o futuro do país? A proposta foi apresentada pelo ministro da Defesa, José Múcio, diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o próprio ministro revelou em entrevista, o plano prevê cerca de 800 bilhões de reais em investimentos nas Forças Armadas ao longo de 15 anos. Não é um gasto imediato, é um projeto de longo prazo, uma estratégia que se estende por mais de uma década e meia e que busca transformar a estrutura militar brasileira. Mas antes de entender o tamanho desse projeto, existe uma pergunta essencial que precisa ser respondida. Por que agora? Para compreender isso, precisamos olhar para um dado que costuma passar despercebido fora dos círculos especializados. Hoje, o Brasil investe aproximadamente 1% do seu produto interno bruto em defesa. Esse número pode parecer grande à primeira vista. Afinal, estamos falando de bilhões de reais todos os anos. Mas quando colocamos esse percentual em perspectiva internacional, a realidade muda completamente. Muitos países destinam cerca de 2% do PIB para suas forças armadas. Esse patamar, inclusive, é frequentemente citado em alianças militares internacionais como um nível mínimo de investimento para manter capacidades estratégicas adequadas. Quando comparado a esse parâmetro, o Brasil aparece abaixo da média. E é justamente nesse ponto que o ministro da Defesa faz uma crítica direta. Segundo José Múcio, o orçamento da área muitas vezes acaba sendo tratado como aquilo que sobra do orçamento público. Ou seja, primeiro se definem outras prioridades e depois se vê o que resta para a defesa. Esse tipo de abordagem, segundo ele, cria um problema enorme para qualquer planejamento de longo prazo. E aqui entra uma questão fundamental que pouca gente percebe. Equipamentos militares não são comprados de um dia para o outro. Não se trata apenas de adquirir veículos ou equipamentos simples. Estamos falando de projetos que levam anos para serem planejados, desenvolvidos e entregues. Para ter uma ideia do tamanho desses custos, o próprio ministro citou alguns exemplos. Um submarino pode custar cerca de 800 milhões de euros. Um caça Gripen pode chegar a aproximadamente 120 milhões de dólares por unidade. Esses números ajudam a entender por que a modernização militar exige planejamento de décadas. Cada equipamento envolve tecnologia complexa, treinamento especializado, manutenção constante e toda uma estrutura de suporte. E é exatamente por isso que o plano apresentado pelo Ministério da Defesa propõe uma estratégia de investimento distribuída ao longo de 15 anos. Mas aqui surge outra pergunta importante. Para onde exatamente iria esse dinheiro? De acordo com o que foi explicado pelo ministro José Múcio, a maior parte desses recursos seria direcionada à Marinha do Brasil. E existe uma razão clara para isso. Projetos navais estão entre os mais caros do setor militar. Submarinos, navios de guerra, sistemas de defesa marítima e tecnologias associadas exigem investimentos extremamente elevados. Além disso, o Brasil possui uma extensa área marítima sob sua responsabilidade estratégica, frequentemente chamada de Amazônia Azul. Essa área inclui rotas comerciais, recursos naturais e regiões de exploração energética. Proteger essa região é considerado por muitos especialistas um dos pilares da estratégia de defesa do país. Por isso, dentro da proposta apresentada ao presidente Lula, a Marinha aparece como a principal beneficiária do plano de investimentos. Logo depois, vem a aeronáutica. A Força Aérea também enfrenta custos elevados, principalmente quando se trata de aeronaves de combate, sistemas de radar, defesa aérea e manutenção de equipamentos avançados. A aquisição e operação de caças modernos, como os Gripen mencionados pelo ministro, envolve não apenas a compra das aeronaves, mas também treinamento de pilotos, infraestrutura aeroportuária especializada e sistemas de apoio tecnológico. Tudo isso eleva significativamente o custo total desses programas. Somente depois dessas duas forças aparece o Exército. Isso não significa que o Exército não receberia investimentos, mas segundo o próprio ministro explicou, os projetos terrestres tendem a exigir menos recursos em comparação com os projetos navais e aéreos.
Essa distribuição de prioridades revela algo importante sobre o tipo de capacidade estratégica que está sendo considerada dentro desse planejamento. Mas ainda existe uma pergunta maior: o que realmente está por trás desse plano? Para entender isso, precisamos observar um ponto que foi destacado pelo próprio ministro da Defesa durante sua fala. Ele afirmou que investir em defesa é algo compulsório, algo que precisa acontecer se o país quiser ter uma capacidade de proteção proporcional às suas necessidades. Essa frase pode parecer simples, mas ela carrega um significado profundo. O Brasil é um dos maiores territórios do mundo, possui uma das maiores populações do planeta, possui vastos recursos naturais, fronteiras terrestres extensas e uma imensa área marítima estratégica. Tudo isso cria desafios complexos para qualquer sistema de defesa. Manter capacidade de monitoramento, proteção e resposta rápida exige estrutura tecnológica, equipamentos modernos e pessoal altamente qualificado. E tudo isso custa caro, muito caro. É justamente nesse contexto que o plano de 800 bilhões de reais surge como uma tentativa de corrigir o que alguns dentro do próprio governo consideram um longo período de subfinanciamento da defesa. Mas atenção, isso não significa que o plano já esteja aprovado. Segundo as próprias informações divulgadas, a proposta ainda está em discussão dentro do governo federal. Ela faz parte de um debate mais amplo sobre qual deve ser o nível de investimento necessário para garantir que o Brasil tenha uma estrutura de defesa considerada adequada para sua dimensão territorial, econômica e estratégica. E é aqui que o assunto se torna ainda mais interessante, porque esse tipo de decisão envolve muito mais do que apenas números em uma planilha. Estamos falando de escolhas políticas, prioridades econômicas e visão de longo prazo sobre o papel do Brasil no cenário internacional. Afinal, investir 800 bilhões de reais ao longo de 15 anos não é uma decisão trivial. É um compromisso estratégico, um projeto que atravessaria vários governos, diferentes conjunturas econômicas e mudanças no cenário global. E isso levanta uma reflexão inevitável. Se esse plano realmente avançar, o que ele poderia significar para o posicionamento estratégico do Brasil nas próximas décadas? Essa pergunta ainda não tem uma resposta definitiva, mas uma coisa já está clara. A simples existência dessa proposta revela que dentro do governo existe uma discussão profunda sobre o futuro da defesa nacional. Uma discussão que envolve tecnologia, soberania, planejamento militar e capacidade estratégica. E talvez o ponto mais intrigante de tudo isso seja justamente o momento em que esse debate começa a ganhar visibilidade. Porque enquanto o mundo observa transformações geopolíticas cada vez mais rápidas, o Brasil parece estar refletindo sobre qual papel pretende desempenhar nesse cenário. Fortalecer as Forças Armadas, modernizar equipamentos e estruturar um plano de longo prazo pode ser interpretado de várias maneiras. Para alguns, é uma questão de soberania. Para outros, é uma questão de equilíbrio estratégico, e para muitos especialistas, é simplesmente uma consequência natural da dimensão territorial e econômica do país. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa é impossível ignorar. Quando se fala em um plano de 800 bilhões de reais, estamos falando de uma das maiores propostas de investimento em defesa já discutidas na história recente do Brasil. E isso, por si só, já transforma o tema em algo que merece atenção. Porque decisões dessa magnitude não afetam apenas o presente, elas moldam o futuro, elas definem capacidades estratégicas e elas influenciam o papel que um país pode desempenhar no cenário internacional nas próximas décadas. E agora que você conhece os detalhes dessa proposta, surge uma pergunta que divide opiniões. O Brasil deveria aumentar significativamente seus investimentos em defesa? Ou existem outras áreas que deveriam receber prioridade nesse momento? Essa é uma discussão complexa, e a resposta, provavelmente, depende da forma como cada pessoa enxerga o futuro do país. Mas uma coisa é certa, o debate já começou, e as decisões que forem tomadas nos próximos anos podem redefinir completamente o rumo da defesa brasileira. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.